Agora que aprendemos que a percepção é este processo complexo que envolve receber esses estímulos do meio ambiente, né, e dar significado a eles, vamos aprender sobre as implicações da percepção no design? O primeiro ponto é que existem duas teorias sobre a percepção humana frente aos designs de interface de usuário. Uma delas, chamada de ecologista, a abordagem ecologista, em que a informação ela é detectada em um processo direto. E esse, então, traz a noção para nós de affordance. E a outra abordagem é a construtivista, em que a informação que captamos ela vai ser construída dentro do nosso cérebro e vai envolver, então, os diversos processos cognitivos. Vamos estudar em detalhes cada uma dessas abordagens? Para compreender melhor, vamos observar a seguinte imagem. Eu solicito a você que me identifique quais são os elementos que são botões nela. Bom, possivelmente você procurou detectar quais são os botões, porque geralmente o botão na interface gráfica de usuário, elas são retangulares ou quadradas, dependendo aí da escolha do design. Bom, pensando nisso, os elementos com rótulo OK, Apply e Cancel, eles são botões, correto? E são várias informações que me permitem perceber isso. Por quê? Né? O canto não é arredondado dos elementos, né? Eu tenho uma discrepância de cor, né, entre as posições, em que me diz então que há um retângulo, né, embora ali não tenha um retângulo especificamente desenhado, mas percebe-se pela diferença de cores entre uma posição e outra ali ao redor do botão. E também o sombreamento, que me dá uma ideia de profundidade. Ok? Bom, mas aí então, considerando essas características, o que seria então desses campos de texto, que você sabe identificar um campo de texto, correto? Então, aqueles ali, ó, Default Alarm Wave File, e-mail notificando Wave File, que estão embaixo desses rótulos, são campos de texto. O que eles se diferem dos botões? As propriedades que nós dissemos anteriormente é retangular, sem cantos arredondados. Né? Se difere entre a relação das suas proximidades, das proximidades que vira a cor de fundo, com a cor interna. Né? Existe uma questão de profundidade. Bom, eles vão se diferir nessas questões, profundidade e a cor do elemento. Né? Enquanto que no botão, a cor dele é uma cor diferente da cor do campo de texto. O botão é cinza e o campo de texto é branco. Mas, por outro lado, também, se a gente for pensar dessa forma, há ou não os seguintes botões, em que tem aquele ficheiro e aqueles arquivos ali composto de notas musicais. São ou não são botões? Bom, alguém pode ter pensado, sim, são botões, né? Mas eles se diferem dos outros botões. Talvez eu terei que aprender se eles são botões. Okay? E, por exemplo, agora falando desse contexto aí todo, né, que a gente já está passando então da teoria de detecção para uma teoria de construção, né, em que então o botão que tem um arquivo, né, o botão ali com o símbolo amarelo que tem um arquivo, ele vai dizer, olha, é um botão para que eu possa escolher o arquivo. Ok? Então, o do lado, que é o que apresenta as notas musicais, para que serve? Bom, tem que interagir e construir um significado. Se eu estou falando em arquivo WAV, são arquivos de som, então ali se remete a notas musicais, seria então para possivelmente tocar esse arquivo de som. Então percebam que estamos utilizando as duas teorias neste exemplo, o de detecção e o de teoria de construção. Então, essa parte da detecção é dada pela abordagem ecológica. Então, a abordagem ecológica nos diz que a percepção é um processo direto, no qual a informação é simplesmente detectada. Por exemplo, um elemento de cor verde irá acionar o detector verde do nosso cérebro, a área responsável por detectar elementos verdes, padrões verdes. Bom, ele é acionado e depois ele juntado com vários outros detectores para então dar significado ao que está sendo captado do meio externo. Bom, então, a partir da percepção desse objeto,
nós dissemos o quê? Que detectamos elementos. Então, damos ao objeto propriedades que nos dizem o que fazer dele e o que ele faz. A isso nós chamamos de affordance. Então, affordance é perceber qual é o comportamento daquele objeto, né, e como utilizar aquele objeto, como manipular aquele objeto, através das propriedades que esse objeto tem. Bom, e a outra abordagem é a abordagem construtivista, em que eu vou, então, utilizar das minhas funções cognitivas superiores para dar uma interpretação, para construir uma interpretação do que é aqueles elementos que estão sendo percebidos. Então, a percepção ela vai envolver a intervenção das representações e de memória. Então, o que se vê do mundo não é simplesmente uma réplica, né, dentro da nossa cabeça. O sistema visual ele vai construir um modelo do mundo, utilizando transformações, acréscimos, distorções e descartando informações também. Ok? Então, a habilidade de perceber objetos em uma tela, como a que eu exemplifiquei, em que nós conseguimos entender partes textas, partes gráficas, né, representações biotridimensionais, é resultado do nosso conhecimento anterior, expectativas do que deveria aparecer. Então, como é que podemos projetar melhor aplicando esses conceitos da percepção? Bom, primeira coisa, a implicação é um pouco óbvia, né? Se nós formos pensar, temos que facilitar com que o usuário perceba que aqueles elementos existem. Então, sugestão sempre, não carregue as suas interfaces com muita informação, principalmente de informações que não são relevantes para aquele contexto, para aquela tarefa que o usuário vai estar realizando naquele momento. Bom, então, o outro também é deixar ser legível, perceptível e compreensível. Né? Então, por exemplo, utilizar letras muito minúsculas, né, de tamanhos pequenos, é ruim. Vejamos esse exemplo. Pergunto para você, qual deles é o de mais fácil leitura? Possivelmente você deve ter falado, é esta caixa aqui em que a frase, né, está escrita em preto e a caixa tem cor branca. Né? E por que isso, comparado aos demais? Bom, veja que o tamanho da letra é igual para todos eles. Entretanto, a discrepância entre a cor da letra e a cor do fundo irá me ajudar muito a identificar e a tornar o texto mais legível. Então, o contraste entre a cor do fundo e a cor da letra nos auxilia a perceber e entender, né, dar um significado para o que estamos percebendo. Ok? Bom, e perceber, então, é muito mais do que ver. Eu preciso dar um significado para aquilo que eu estou vendo. Bom, e em relação a essa questão do perceber, analisem essa imagem. Né? Desculpem, ela está um pouquinho distorcida porque eu ampliei para colocar nesses slides. Né? Então temos um problema aí de distorção da imagem. Mas você consegue lê-la mesmo assim? Bom, é um pouco difícil, concorda? E por quê? Por que ela é difícil? Bom, primeiramente, né, o tipo da letra. Esse tipo da letra não facilita a leitura. Pode ser bonita, porque se assemelha-se às letras, né, a caligrafias de escritas manuscritas de convites, né, que são muito elegantes. Entretanto, o tamanho da fonte, embora aqui a imagem distorcida esteja maior do que o original, o tamanho da fonte, para esse tipo de letra, não facilita a leitura. Um outro ponto também que não permite muito bem facilitar a leitura é a cor da letra com a cor do fundo, em que, embora há um contraste, esse contraste também não é bom o suficiente. Além disso, há sombreamento também nessas letras, o que dificulta um pouco também a leitura. Bom, mesmo assim, possivelmente você é capaz de lê-la, né, com uma certa dificuldade. Essa dificuldade que nós chamamos de carga cognitiva.
né? Porque você vai precisar juntar as palavras, os seus reconhecedores vão ser acionados e você vai ter que dar significado à próxima, à palavra como um todo, juntando não só o que está sendo reconhecido naquele momento, mas também ao que foi reconhecido anteriormente. Ok? Então, por exemplo, na primeira letra, eu reconheci o W, em seguida eu reconheci o H, né? Eu reconheci um E. Aí eu fico, poxa, qual é a próxima letra? É um V? É um N? É um M? E aí eu junto com o meu conhecimento também. Poxa, é um texto em inglês. Então, possivelmente, é o whenever. Então, é um N, um E, um V, um E e um R. Mas eu exigi do meu usuário, do meu leitor, uma carga cognitiva alta para poder reconhecer esse texto. Então, através da análise dessa imagem, nós percebemos a importância de deixar os elementos perceptíveis, né, e de fácil interpretação para o nosso usuário. Bom, há outros elementos, há outras formas de interação que também acabam exigindo a carga cognitiva do usuário. Por exemplo, nas interfaces gráficas em que as funcionalidades estão dispostas visualmente, é muito mais fácil, porque nós sabemos mais ou menos, depois que usamos uma determinada aplicação, aonde encontrar as funcionalidades. Ou até mesmo já usamos pressupostos dos padrões. Por exemplo, eu posso nunca ter usado uma aplicação, mas sei que o menu possivelmente vai estar no topo e logo em seguida um conjunto de ferramentas que dispõe as funcionalidades. Entretanto, nas interfaces de linhas de comando, aquela em que é necessário o usuário digitar, existe uma alta carga cognitiva, porque o usuário tem que lembrar dos comandos. Embora a interface de comando ela seja muito boa, muito prática para quem é especialista naquelas linhas de comando, naqueles comandos que serão inseridos para o computador. Entretanto, a interface gráfica ela é mais fácil de ser aprendida para os nossos usuários. Por quê? Porque desviamos essa carga cognitiva da memória para perceber aonde que é e aí mais ou menos também um pouco da memória aonde que é da última vez que eu utilizei aquela interface. Bom, através dos exemplos, você deve ter percebido diversas regrinhas que podem ser utilizadas na hora de projetar interfaces com usuários. Por exemplo, os ícones e as outras representações gráficas devem possibilitar que os usuários possam distinguir facilmente o seu significado. Por exemplo, né, eu tenho os botões, então eu já utilizo aquele padrão de botões daquele objeto, daquele dispositivo. Okay? Eu não vou acumular um monte de elementos próximos. Eu separo de tal forma que facilite essa interpretação. Okay? Bom, um outro exemplo são as bordas e espaçamentos, são formas visuais eficazes no agrupamento de informação, facilitando a percepção e localização de itens. Então, por exemplo, se você tem um formulário muito grande a ser preenchido, separe-o em partes e aproxime os elementos que têm relação, por exemplo, o endereço. O endereço é composto de várias informações. Eu tenho o nome da rua, da avenida, eu tenho um número, eu tenho um complemento, eu tenho a cidade, né? Se for solicitar, eu também tenho um CEP, e podem ser agrupados ficando próximos. E isso tudo compõe um endereço da pessoa. Uma outra implicação no design é o texto ser legível e distinguível do fundo, como foi o exemplo daquele texto que a gente viu com fonte manuscrita. Embora o designer não deve só se preocupar com cores, né, você deve estar se falando, poxa, professor, eu não sou muito bom em combinar cores. E como é que eu vou garantir, então, esse contraste da minha cor de fundo com a cor da letra, dando um aspecto legal para a minha aplicação? Minha sugestão é usar uma dessas ferramentas, que vai lhe compor um conjunto de cores a serem utilizadas, tanto na sua página web, quanto em sua aplicação mobile ou aplicação desktop, tá? E vai lhe informar também sobre os contrastes entre essas cores, de tal modo, então, que vai lhe dizer se aquilo fica legível ou fica de ruim legibilidade. Okay? Vale a pena dar uma explorada nelas. Embora, nos muitos exemplos que demos aqui, enfocamos a visão,
É importante também lembrar de outros órgãos dos sentidos, como, por exemplo, a audição, entre outros. Ainda mais porque os dispositivos computacionais estão ficando mais complexos durante a evolução da tecnologia. Bom, então, se nós considerarmos que há sons, esses sons eles devem ser audíveis e distinguíveis para os usuários, para que eles então possam compreender, né, dando uma interpretação correta àquilo em que ele está escutando. Outra implicação é a saída de voz deve permitir que os usuários façam distinção entre o conjunto de palavras faladas e sejam capazes de compreender o seu significado. E no caso de interfaces táteis, né, o feedback tático, por exemplo, né, o celular tremer é um feedback tátil. Deve permitir que os usuários reconheçam o significado das várias sensações de toque que estão sendo emuladas. Né? Então, por exemplo, uma tremida longa e uma tremida curta. Qual é o significado que isso vai dar? Embora nós utilizamos muito o celular, né, simplesmente para notificações. Então, uma tremidinha é uma notificação. Mas poderiam se explorar muito melhor esse feedback tátil da interação. Então, resumindo o processo de percepção, a função cognitiva superior, né, a função cognitiva superior percepção, ela é um processo ativo, ou seja, né, estamos recebendo estímulos do meio ambiente a todo momento e estamos dando significado a eles. E existem duas teorias principais que vão explicar, né, essa percepção frente à interação humano-computador. São as abordagens construtivistas e a abordagem ecológica. Enquanto que a abordagem ecológica ela é utilizada para explicar a identificação de elementos na interface por meio do reconhecimento de padrões, a abordagem construtivista ela vai nos dizer que para darmos significado a diversos elementos percebíveis da interface, é necessário eu utilizar vários processos cognitivos, entre eles a memória, a linguagem, e dar uma interpretação para aquilo que eu estou percebendo, que eu estou visualizando. Bom, vamos praticar então um pouquinho para ver se você compreendeu sobre essa função cognitiva superior? Bora para os exercícios!